Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Graça e a paz do Senhor, minha gente! Tudo bem? Como é que está por aí? Sua vitória, sua bênção? Deus é tremendo, Deus é tremendo! Feliz de poder estar aqui com vocês para iniciarmos aí uma semana a jornada para o progresso. Esse é o propósito, a jornada para o progresso. Deixa eu ver aqui. Estou ao vivo com vocês aqui no Instagram, no Face. Agora deixa eu tentar entrar aqui pelo Instagram. Tá meio complicado aqui esse Instagram hoje, hein? Deixa eu ver se consigo aqui. Eu não sei como é que tá o Instagram de vocês, gente. O meu tá complicado. Tá difícil esse Instagram hoje, hein? Glória a Deus. Então, gente, feliz demais de poder estar com vocês. Bom dia, na paz do Senhor Jesus, na paz que excede todo entendimento. Deus seja louvado por essa manhã, por esse dia, por nos permitir iniciarmos, então, a jornada para o progresso. Eu amo esta frase, né? Tenho, assim, me identificado muito com ela nesses últimos 2 anos, né? Depois da pandemia, né? Dos lockdowns que nós sofremos, e Deus tem tratado muito com o meu espírito acerca de progresso, de avanço. E eu quero falar com vocês tudo que o céu tem colocado no meu coração esses dias, né? Nós temos buscado o Senhor. Como igreja, nós temos nos unido para clamar, para buscar, né, nesses dias, assim, de uma forma muito precisa. Estamos aí numa jornada de busca, de orientação do Senhor para os nossos dias, discernindo o tempo, querendo entender da parte de Deus que tempo que estamos, o que é necessário, o que é preciso, qual é o nosso papel, o que nós precisamos fazer, o que agrada a Deus, o que desagrada, né? Desenvolvendo espiritualidade. Então, a nossa busca ela é constante, não podemos parar de buscar, né, meus irmãos? Não podemos parar de buscar. Então, para começar essa semana incrível, porque vai ser incrível tudo que nós vamos viver aqui, vai ser uma semana incrível. Povo do meu Instagram, povo do meu Facebook e logo depois, pessoal do meu YouTube, o canal do YouTube. O que nós vamos viver essa semana vai ser para uma nova estação, né? Nós precisamos nos preparar para um novo tempo que vem vindo aí, uma nova estação. Nós não podemos ser omissos, não podemos ficar de escanteio, achando que vai acontecer um passe de mágica, um abracadabra, né? Nós sabemos que tempos difíceis revelam grandes oportunidades. Então, nós precisamos estar prontos para esta grande oportunidade que os tempos difíceis vão nos trazer. Porque é necessário um posicionamento, né? Nós precisamos nos posicionar como servos de Deus, como ministros, como quem tem promessa do Senhor. Então, para começar esse dia incrível na presença do nosso Deus e pela orientação que o Espírito do Senhor Deus tem me dado para passar a vocês, eu quero compartilhar com vocês primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 1. Esse texto tem falado tanto no meu espírito, gente, tanto, mas tanto, que eu quero compartilhar com vocês. Então, pega esse aviãozinho aí, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir, tá bom? Compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir, para que a gente consiga passar para as pessoas, né? Tudo que vamos viver nesses dias é imprescindível, é importante. Muita gente apavorada, gente com medo, pessoas perguntando, e agora o que vai ser? A igreja continua marchando, né? A igreja continua firme no propósito, né? Mas nós precisamos discernir o tempo e saber qual é o nosso papel, o que nós precisamos para esse tempo. Então eu quero compartilhar com vocês. 1 Pedro, capítulo de número 1. Eu vou começar a ler aqui com vocês a partir do versículo de número 1, tá bom? 1 Pedro,
primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, que diz-nos assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto, Galáxia, Capadócia, Ásia, Bitínia, e eleitos segundo a presciência de Deus, nosso Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Presta atenção. Incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para nós, que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último dia, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados, entristecidos, afligidos, com várias tentações, muitos problemas, não é? Versículo 7. Para que a prova da vossa fé, atento aí, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo. Olha, gente, que texto, que palavra de Deus para nós. Nessa semana que vamos iniciando hoje para a jornada para o progresso. Olha isso aqui. Perece, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé e a salvação das almas. Glória a Deus. Uau! Pai, eu te agradeço por esta palavra tão poderosa, meu Deus, é a tua palavra. Aqui está, Senhor, os meus irmãos comigo nesta manhã, teus filhos que comigo, Senhor, iniciam a semana para uma jornada para o progresso. Nós estamos iniciando, Senhor, hoje. Serão 2 períodos, vamos estar às 8 da manhã e às 8 da noite para esse alinhamento, para que o Senhor possa nos direcionar nos passos que precisamos dar para essa nova fase, para que o teu Espírito venha nos habilitar para a capacitação que o Senhor tem para conosco, que a orientação do Senhor para nossas vidas, meu Deus, possa nos colocar com passos firmes, não com medo, não com pavor, mas como corajosos, vitoriosos, sabendo que a história não caminha para o caos, mas a história caminha para
a igreja triunfando com Cristo na terra. Abre os nossos olhos espirituais esta manhã, meu Deus. Abençoa teus filhos, tuas filhas, onde chegar, Senhor, este momento que estamos aqui, por vídeo, por áudio, que o Senhor Deus abra os céus dos céus. E a nossa súplica nesta manhã, perdoa os nossos pecados, Pai, nossas falhas, nossos erros. Direciona nossos caminhos, meu Deus, em Ti, para que se cumpra em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias, o propósito do Senhor. Uma nova roupagem, uma nova túnica, um novo manto para a Tua igreja. Nós estamos buscando do Senhor, meu Deus, para que possamos estar firmes no Senhor e vivermos tudo que o Senhor tem para nós como igreja, como povo do Senhor que somos. Pai, eu peço a Tua bênção nessa manhã. Santo Espírito, que nossa mente nesta manhã seja destruído todo sofisma, toda a mente cauterizada, tudo aquilo que bloqueia o nosso entendimento, mas que nós venhamos levar a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Aleluia! Para que nós venhamos, Pai, com o nosso coração estar alinhado e entender qual é a sua vontade sobre nós. Abençoa teu povo e fala conosco. É a nossa súplica e a nossa oração e nossa gratidão nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, gente, esse texto é um dos textos que o Senhor tem ministrado ao meu coração de uma forma poderosa, né? Nós estamos falando do apóstolo Pedro, né? Quem é que não conhece a história do apóstolo Pedro, né, gente? Fala a verdade aí, quem é que não conhece o apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro nasceu em Betsaida, uma cidade às margens da Galileia. Nós sabemos que ele era filho de João, ele era irmão de André, ele era casado, né? Porque Jesus curou a sogra dele. Ele residia em Cafarnaum, né? A Bíblia nos diz, né, que ele era um empresário da pesca e era sócio de Zebedeu, né? Zebedeu foi pai de Tiago, né, João? E esse João aqui, ele teve um encontro com Jesus, né? Teve um encontro com Jesus. A primeira cena, assim, que a gente nota que marcou a vida de Pedro, né, foi em Lucas 5. Né? Já leu Lucas 5? Ali nós vemos como a vida de Pedro foi impactada, né? Então, Pedro, ele foi o primeiro a ser chamado por Jesus para compor um colégio, então, apostólico de Cristo, né? Dos nossos 12, aí do nível de relacionamento de Jesus. Então, Pedro, ele se tornou um grande líder do cristianismo, né? Tanto antes da sua negação, né, da sua queda, ele negou Jesus 3 vezes numa única noite, como também depois da sua restauração. Em João 21, Jesus restaurou ele também numa única noite 3 vezes. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Pedro, tu me amas? Aquela pergunta 3 vezes, né, que Jesus fez a ele, se ele amava Jesus, era exatamente esse processo de restauração. Agora nós estamos aqui diante de um texto que o apóstolo Pedro está direcionando esta epístola, essa carta, né, a sua primeira epístola. E nós lemos aqui que, como um grande líder, ele manda essa epístola aqui para os crentes que estão dispersos, né? Está aí no versículo de número 1, ele fala com os dispersos, né? E aqui nós temos aqui 3 descrições, né? Se você notou, se você analisou o texto que lemos, nós vamos ver aqui 3 descrições. Primeiro que Pedro vai falar com os forasteiros, né? E depois ele vai falar também, na segunda descrição, ele vai falar com os dispersos, mas ele também fala com os eleitos, né? Ele explica aí no versículo 2, ele está dizendo que ele está falando com os eleitos. Então, eles são dispersos, que é um povo longe do lar, né? Que está vivendo o quê? Perseguição. Ele está falando com o povo forasteiro, porque o povo está sendo... o povo está longe da sua pátria, né? Por isso que o povo é chamado de forasteiro. Ele está falando com o povo disperso, na sua segunda descrição do texto que lemos, porque ele está falando com os crentes da diáspora. E também ele está falando com os eleitos de Deus, como nós lemos aqui no versículo 2. Por quê? Porque são eleitos no tocante à eleição de Deus, né? Então, são forasteiros no aspecto social, são dispersos na questão política, mas eles são eleitos no que tange à escolha divina. Não é uma escolha humana, é escolha divina. Agora, veja aí o que mais se destacou no texto que nós lemos. Não sei se você percebeu, mas nós falamos
várias vezes a palavra fé. Fé. E é sobre isso que o Espírito Santo tem ministrado ao meu espírito, né? Vai com fé, Luciene, caminha por fé, anda por fé. E é isso que eu quero falar com vocês essa manhã, nesse primeiro dia, nesta jornada para o progresso, tá? Só no Novo Testamento, gente, aparece aproximadamente 247 vezes a palavra fé. Com isso, o que a Bíblia está nos mostrando é que a fé, ela não somente ora, tá? A fé, ela não somente pede, mas a fé caminha, a fé cava, a fé age, a fé se movimenta. Então a fé, ela nasce de uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. O relacionamento com Deus, tirar tempo com Deus, é que vai fazer com que essa fé venha a nascer e venha a se desenvolver. Então a fé nasce dessa experiência pessoal com o nosso Mestre, com o nosso Senhor Jesus. Então entenda que a vida, ela exige decisões e escolhas. Todos nós, na vida, precisamos tomar decisões e precisamos fazer escolha, meus irmãos. Então ir com fé, andar por fé, agir por fé, fala muito mais de como vai o nosso relacionamento com o nosso Deus. Eu estou falando de relacionamento. Por que, Luciene? Porque os dias difíceis são para pôr à prova esse relacionamento. Esse problema, essa luta, essa adversidade, tudo que vem contra nós, vai colocar à prova o nosso relacionamento com Deus. Por que, Luciene? Porque Deus inicia as maiores mudanças em nossas vidas através de pequenas coisas. Pequenas coisas. Mas o que nós precisamos avaliar nesse tempo, nesse momento, né? Como é que está a nossa fé? Como está a nossa fé? Como está o nosso relacionamento com Deus? Por quê, Luciene? Porque existem 3 tipos de mentalidade no tocante a agir com fé, a se movimentar pela fé. E nós precisamos analisar qual tipo de mentalidade nós estamos tendo diante da circunstância, das adversidades que estão nos sobrevindo. Então vamos pensar um pouquinho? Primeiro, mentalidade mínima. O que é a mentalidade mínima? É aquela pessoa que faz o suficiente apenas para passar, para poder conseguir escapar. E esse tipo de pessoa, ela passa o tempo mínimo com a família. Tudo que ela faz é no mínimo. E tudo mais é assim, com essa mentalidade. Por quê? Porque tudo que ela quer é para o momento. Ela quer resolver o momento agora. Ela não pensa a longo prazo. Ela não pensa nas consequências. Ela não pensa o que pode acontecer com os seus atos, quais são o retorno que vai ter, né? Porque tem consequência, tem resultado. Toda escolha, toda decisão, todo ato vai gerar escolhas, vai gerar consequências, resultados, não é? Então, a pessoa que tem a mentalidade mínima, tudo que ela quer é passar o momento agora. Ela só quer escapar. Ela só quer conseguir sair do hoje. Ela não pensa mais nada a não ser nisso, porque a mentalidade é mínima. Então, quem tem uma mentalidade mínima, colhe o quê? Recompensas mínimas. Vive sempre no mínimo. Então, quando nós falamos de ir com fé, andar por fé, porque o apóstolo Pedro está escrevendo para pessoas que estão longe da sua pátria, estão passando por perseguição, pessoas que perderam suas propriedades, pessoas que estão aí na questão política, sofrendo aí uma diversidade, uma situação tamanha, mas o que Pedro está dizendo é que eles não podem esquecer que eles são escolhidos. Vem comigo para essa revelação. Olha só o que nós acabamos de ler. Então, deixa eu fazer essa análise com você para a gente poder percorrer esse texto e entender a veracidade da revelação de Deus para nós nesse dia chamado hoje. Então, existe também as pessoas que têm a mentalidade o bom é o suficiente. Então, que tipo de mentalidade eu estou tendo no tocante a agir com fé? A ter ação de alguém que tem fé. Mentalidade mínima ou mentalidade o bom já é suficiente?
E essas pessoas que são movidas com esse pensamento, o bom já é o suficiente, elas procuram fazer boas obras. Mas como? No nível médio. Não é mínimo, mas é médio. Elas fazem tarefas rotineiras para ter o quê? Um bom lugar, um bom emprego, um bom cargo, tudo no bom. Por quê? Porque o bom já é suficiente. E essas pessoas não estão dispostas a fazer um esforço extra, acordar mais cedo, né? A desenvolver-se, a desenvolver a mente, os neurônios, crescer. Por quê? Porque o bom é suficiente. Então elas geralmente se contentam com o que é bom e nunca com o que é grande. Na verdade, elas nem pensam no que é grande. E a gente precisa analisar. Nós precisamos pensar concernente a isso. Qual é o meu tipo de mentalidade, né, no tocante a agir com fé, andar com fé e com fé? Porque é tempo de nós entendermos que o justo viverá pela fé. É fé, gente. Então a gente precisa ter esse conhecimento. Porque também existe um terceiro nível de mentalidade aí, no tocante a ir com fé, no tocante a agir com fé, a ter vida de fé, que é pessoas que pensam excelente. Essas pessoas, elas querem grandes resultados. Essas pessoas, elas querem grandes casamentos, grandes oportunidades. Tudo dela é excelente. Ela pensa fora da caixa. Ela pensa fora da situação. Ela não limita a sua vida, o seu pensamento, suas escolhas, suas decisões, baseado na circunstância. Por quê? Porque pensa grande. E elas se recusam a ser pessoas insignificantes. Gente que tem mentalidade, sabe, de excelência, que desenvolve a mente, ela pensa assim, ela pensa grande, porque ela se recusa a ser insignificante. E elas são pessoas criativas, pessoas que estão procurando uma forma e um meio de sobressair a circunstância. Elas não são vítimas da própria história. Por quê? Porque elas têm promessa. Olha o que Pedro está dizendo. Nós vamos analisar essa carta, analisar esses textos, esses versículos que nós lemos. Então, essas pessoas de mentalidade excelente, elas não apenas fazem o que é pedido, mas elas estão sempre à frente. Elas encontram maneiras de irem acima do que é requerido ou do que foi lhe pedido. Então, ter fé, gente, sabe, é o ponto culminante, para a gente poder sobressair as adversidades da vida. Então, qual é o nível de mentalidade que nós estamos tendo no tocante a ir com fé? É preciso ter fé. Por quê? Porque é mediante a fé que nós estaremos guardados na virtude para a salvação. Foi o que Pedro escreveu aqui, versículo de número 5. A gente precisa de fé. Porque a fé, é por meio da fé que nós estaremos guardados na virtude de Deus para a salvação. Então o que o apóstolo Pedro diz aqui? É que nós precisamos ser alegres. Essa aqui é uma característica de quem tem fé. Ele é alegre. Mesmo passando por circunstâncias diversas e difíceis. Onde nós somos tentados a desanimar e fracassar. Não é que nós não nos sintamos frustrados. Não é que não venha o sentimento de, poxa vida, né? Que tristeza, né? Meu Deus, a gente fica assim. É normal, nós somos seres humanos. Ninguém aqui é robô. Mas o que o apóstolo Pedro está dizendo, que a gente não pode esquecer, né? Que apesar de tudo que nos sobrevém, nós somos eleitos. Nós somos escolhidos. Né? Então, circunstâncias adversas, difíceis, onde nós somos tentados a desanimar e a fracassar. Tudo está vindo para quê? Para nos desmotivar. Todas as circunstâncias estão vindo para quê? Para nos levar para trás, para nos colocar dentro de um buraco. Né? Essa é a estratégia. Esse é o propósito. É desestabilizar quem tem promessa. Agora, você viu aqui que ele disse? Porque a nossa fé passa pela prova. Então, Deus permite circunstâncias. Deus permite situações e ventos contrárias. Para quê? Para colocar à prova a nossa fé. E ele explica como o ouro passa pelo fogo. Entenda que é um teste. A gente precisa entender isso aqui, gente. Nós vamos compreender.
Deus está permitindo circunstâncias adversas, ventos contrários, as coisas saindo do lugar, porque nós estamos passando por um teste. Por quê? Porque a resistência, ela é sempre mais feroz na fronteira do avanço. Quando nós atingimos o limite, é onde estão os inimigos mais ferozes. Você acha mesmo que você vai atravessar todas as barreiras e circunstâncias e você vai chegar na fronteira, né, para poder atravessar para a sua nova fase, para o seu novo nível, e vai ser fácil? Não. Os inimigos mais ferozes, escute isso, os inimigos mais ferozes estão quando nós atingimos o nosso limite. Sabe, quando você fala, meu Deus, não estou aguentando mais, Senhor amado, olha, sabe, você rema, você luta, e chega naquele dia que você fala, olha, estou cansado, estou desanimado, sabe, o teto desce sobre a sua cabeça, sabe? Tudo assim, você fala, não, agora não dou mais conta, agora é aí que você precisa entender, esses inimigos estão tentando te impedir de entrar e de atravessar. Você está no seu ponto de avanço. Nós estamos prestes a romper, igreja, servos de Deus. Nós estamos prestes a uma grande conquista, um grande avanço. E esses inimigos estão tentando nos impedir de atravessar. Você está no seu ponto de avanço. E esses inimigos têm o propósito de quê? De nos amedrontar. O propósito, gente, é nos apavorar. O propósito é nos desestabilizar. Ele quer nos amedrontar. Ele quer colocar a gente apavorado. Então, irmãos, escute o que eu vou lhe dizer. Como servo de Deus, como profetisa do Altíssimo, eu vim aqui essa manhã dizer para você, o medo está associado com a incredulidade. Por quê? Porque quando nós analisamos a história da igreja, nós vemos que os tempos mais difíceis foi a época que a igreja mais avançou. Nos períodos mais desesperadores, foi a época que a igreja mais cresceu, mais rompeu. Por quê? Porque situação de desespero não pode desanimar quem tem promessa. Ventos contrários não pode ser ponto final para a nossa história e para nossas vidas. Pelo contrário, nós precisamos aprender aqui com esses dispersos, com esses forasteiros, que são eleitos, que são escolhidos. Porque nós somos eleitos, nós somos escolhidos. Então, a fé, porém, é a raiz da fidelidade. Nós iniciamos falando de relacionamento com Deus. Eu quero que você reflita, tá? Eu quero que você pense. A fé é a raiz da fidelidade. O medo é a raiz da falta de confiança. Então, não é que nós não sintamos medo, mas o nosso relacionamento com Deus, nossas promessas, o que Deus falou acerca de nós, é mais forte do que o sentimento do medo. É mais forte do que o que nos sobrevém. A Bíblia diz, né, o apóstolo João escreveu, né, no capítulo 1, na primeira epístola, no capítulo 4, versículo 18. Ele diz o quê? No amor não há medo. No amor não há medo. Pelo contrário, ele diz o perfeito amor. Olha aí, relacionamento, perfeito amor, ele expulsa todo medo. Ele manda embora o medo. O medo vem, aqui não, medo. Não. Por quê? Porque eu tô passando luta, eu tô na crise, tá tudo contra mim, mas eu não posso esquecer, eu sou eleito, eu tenho promessa. Por quê? Porque o medo pressupõe castigo. Então aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O relacionamento está raso, o relacionamento não está profundo. Então qual é o propósito? É aprofundar nosso relacionamento. Qual é o propósito? É entendermos, discernirmos o tempo que nós estamos vivendo. Então a maneira como você silencia o medo é você dando atenção à sua fé. Você precisa trabalhar na sua fé. Então você precisa de fé, mas não é qualquer fé não. É uma fé que colide com a sua realidade, tem que ser uma fé poderosa. Então entenda que Deus está nos preparando para o que Ele já nos preparou. Deus está preparando a gente para poder viver essas conquistas, chegarmos aonde Deus quer nos levar. Nós estamos na fronteira, estamos lidando aí com os maiores inimigos. Estamos no nosso ponto de avanço. Então é como se o Senhor Deus fosse lá no nosso futuro e trouxesse para o nosso presente o que nós ainda não estamos prontos para viver na nossa realidade.
Mas escute, preste atenção. O que Pedro está nos orientando pela palavra de Deus aqui essa manhã é que vai valer a pena. Pedro está dizendo, vai valer muito a pena, gente, é isso. Vai valer muito a pena cada dia de vergonha, cada perca, cada humilhação, cada não. Porque cada estação da nossa vida é recompensada pela poda. Recompensada, tem recompensa para quem tem fé, para quem não desiste, mas para quem avança. Então qual é o segredo? Qual é o código de Deus para nós? É a gente não desistir de crescer e evoluir. A gente tem que investir na nossa fé. Nós precisamos investir no nosso relacionamento com Deus. Precisamos investir em conhecimento. Precisamos investir em avanço, estratégia. O que eu preciso fazer? Precisamos discernir e buscar por essa nova roupagem. Ser habilitados pelo Espírito de Deus, para uma nova habilitação, para uma nova capacidade. Nós temos visto muitas pessoas com problemas emocionais, gente. Muitas pessoas. Eu, como mentora, como pessoa que tô com o público, todos os dias aqui, eu tenho aula, eu tenho curso, eu posso dizer para você, são muitas pessoas com doenças emocionais, pessoas com esquizofrenias, neurose, psicoses e psicopatologias, assim, número assustador. Na verdade, a maioria das pessoas que me abordam estão passando por doenças e problemas emocionais. Agora, Jesus disse aos seus discípulos, por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé. Essa palavra de Jesus aqui está dizendo que Jesus está associando a existência do medo a uma fé reduzida. Homens de pequena fé. Por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Analise o que Jesus está dizendo. Ele está associando o medo a uma fé reduzida. Por quê? O medo está frequentemente associado à incredulidade, gente. Quando você tem fé, os seus gigantes, suas lutas, seus problemas, eles são reduzidos. Quando você tem fé, os seus gigantes são reduzidos. Veja aí, Josué, após ter ouvido o Senhor dizer para ele, não tenha medo, não pasmes. Agora Josué está na frente da muralha, acampado, olhando para o povo, dizendo para ele que não tem como. Não dá para atravessar essa muralha não, Josué. Impossível. É loucura demais, Josué. Não tem como. É muita gente incrédula à sua volta. É muita gente dizendo para você que você não vai conseguir. Toda circunstância está dizendo para você que você não vai dar conta. O que Josué disse? Que muralha? Quer dizer, eles estão vendo muralha. Josué já está se vendo dentro da terra prometida, cantando o hino da vitória. Então, medo e fé não pode coexistir. Não pode, gente. Não. Porque são inimigas. Medo e fé são inimigas. Elas não podem coexistir. Jesus não quer que você cultive o medo. Esse medo precisa ser lançado fora. Esse medo precisa ser colocado hoje, sabe? Para fora da sua mente, para fora do seu coração. A fé ofende a nossa zona de conforto. Escute isso aqui. A fé, ela ofende a nossa zona de conforto. A fé e a coragem, elas andam juntas. Então você precisa se desenvolver. Você e eu, nós precisamos investir na nossa fé. Isso aqui vai exigir que você saia da sua zona de conforto. Não tem como. Tem como você ficar na sua vida confortável, você não se desenvolver, você não crescer, você não buscar por melhorar no mínimo 1% por dia e achar que você vai ter fé e coragem. Não tem como. O medo convida e estimula o mal. Tá? Presta atenção. O medo convida e ele está sempre estimulando o mal. Pessoas com medo patrocinam e produzem a incredulidade. Veja os espias que foram espiar a terra. O relatório deles foi como? Não podemos atacar aquele povo, porque eles são mais fortes do que nós. E esses espias aqui, esses 10, espalharam sobre todo o acampamento, entre todos os israelitas, um relatório negativo acerca daquela terra. Eles disseram, a terra para a qual nós fomos em missão, fomos espiar, de reconhecimento, devora todos os que nela vivem. Todos os que vimos são gigantes de grande estatura, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos.
e assim também éramos aos olhos deles. Escute o que eu vou lhe dizer. Escute, preste bem atenção nisso aqui. Preste atenção. Você é controlado por aquilo que intimida você, sabia? Nós somos controlados por aquilo que nos intimida. O que está te intimidando? As palavras? As notícias? Quem assumiu o poder? Quem vai governar? Quem não vai? Guerra civil? Crise? Falcatrua? Corrupção? O que é que está te intimidando? Você é controlado por aquilo que te intimida. Você e eu precisamos analisar. Porque quando você anda com medo, você abre a mão da sua autoridade. Você entrega de bandeja para o teu inimigo. Quando você tem medo, você abre mão da sua autoridade. Você abre mão da sua identidade. Deus não nos deu espírito de medo, mas de coragem. De coragem. O perfeito amor, o amor aperfeiçoado, ele lança fora, ele expulsa todo medo. Então Deus está nos chamando nessa manhã a confiar. Confiar nele. Ei, você tem promessa, você é escolhido. Deus cuida de você, Deus cuida da sua casa. Olha aí a mulher pecadora que entrou na casa de Simão e foi duramente repreendida. Ela estava com medo. Claro que ela estava com medo, gente. Mas decidiu vencer. Jesus disse: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Fé não é ausência de dúvida, mas é a presença de crença. Você precisa, eu preciso, nós precisamos desenvolver como escolhidos, crescer na fé. Nós precisamos alimentar a nossa fé. Então a fé não é ausência de dúvida, mas é a presença de crença. Partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando, Novo Testamento, Jesus tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele gritando, e Jesus perguntou para eles: vocês acreditam que eu posso fazer isso? Peraí, que pergunta é essa, Senhor? É teste de fé. Vocês acreditam que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. Mateus 9:27. O justo é corajoso como o leão, está escrito em Provérbios 28:1. Então nós, eu e você, nós precisamos nos tornar maior do que nossos medos. Nós precisamos ser mais forte do que a circunstância. Nós precisamos investir para que nós possamos nos tornar pessoas corajosas, destemidas. Precisamos nos tornar maior do que nossos medos, ser forte e corajoso. Então entenda que o medo, ele trava você. Quanta gente travada, quanta gente que não consegue agir, não consegue escolher, não consegue decidir, estão travadas por causa do medo. O medo desmotiva a agir e a ser consistente. Você até começa, mas você não consegue ser consistente. Você para, você desiste. Então, o que é que está levando você a procrastinar? O que é que nos leva a procrastinar? Lembre-se dessa verdade. O agora importa mais do que qualquer outro momento, pois é o que você está fazendo hoje, é o que você está fazendo agora que está determinando em quem você está se tornando. E quem você está se tornando sempre determinará a qualidade e a sua direção de vida. Então, se você não assumir um compromisso, se você não se comprometer hoje, agora, você precisa entender. Hoje, você precisa começar a investir na sua fé, na sua coragem, né? Para você se tornar uma pessoa que precisa ser, para você poder criar, né? Uma vida extraordinária, uma vida cheia de expectativa, de esperança, porque não tem muito a ver conosco, tem muito a ver com as pessoas que serão ativadas por nós. Nós seremos pessoas que vamos ativar outras pessoas.
Então, o que faz você pensar que amanhã? A gente tem essa mania, né, de procrastinar. Não, amanhã. Não, é muito bom isso aí, amanhã. Não, isso aí é legal, gostei disso aí, amanhã. A gente vive nesse modo, depois, amanhã, depois. O que faz você pensar que amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem, ou ano que vem? O que faz você achar que vai ser diferente? Amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Gente, experiência não será. E é por isso que você tem de estabelecer seu limite. Você precisa trabalhar em você, sabe? Esses pontos tão culminantes para você poder se desenvolver, se tornar uma pessoa com essa visão, com essa mentalidade de excelência. Por quê? Porque eu posso ser forasteira, eu posso ter perdido, eu posso estar passando por frustração, eu posso ter sido decepcionada. Não importa o que eu estou passando. O que importa é que, apesar de forasteiro, disperso, eu sou escolhido. Eu sou escolhida. Quando você tem essa mentalidade, quando você tem esse raciocínio, quando você se posiciona com essa mente, eu sou escolhido. Mas isso aqui, gente, não são palavras. Eu sou escolhido e pronto. Não, são atitudes, são escolhas que vai mostrar de fato que eu ando pela fé. Que a minha fé caminha, que a minha fé, ela se movimenta. Então Deus está nos chamando para que nós venhamos despertar esse tempo. É tempo de despertar, é tempo de alinhar a nossa vida, né? Visão, direção, propósito identificado. Mas tudo isso parte de uma visão alinhada. Não tem como a gente, sabe, viver essas maravilhas do reino se nós não entendermos esse ponto de trabalhar a nossa fé e nos tornarmos pessoas corajosas. Porque assim, olha, qual é o problema? Tem gente que acha que é corajoso, mas na verdade é teimoso. Por quê? Porque não tem plano, não tem estratégia, não tem direcionamento, não tem visão clara das suas escolhas, das suas atitudes. Então age no impulso, age movido pelo que está fora, né? Pela circunstância, e não é assim. Nós precisamos estar debaixo da cobertura espiritual, com visão clara, com direção. Não é um carro desgovernado que sai. Para onde você vai? Tô indo por aí. Não, por aí não. Você pega o carro e você vai para um destino. Então isso é fé. Entende, gente? Então, para esse dia de hoje, Deus está nos chamando a acrescentar a nossa fé. A fé, Romanos 10:17, vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então a fé vem, ela vem. A fé vem pelo ouvir, ouvir da, ela vem. Mas não basta a fé vir. Você tem que estimular a sua fé. Você tem que trabalhar a sua fé. Você precisa desenvolver uma fé poderosa. Uma fé que colide com a sua realidade. E para isso, nós precisamos de visão clara, uma visão alinhada, para termos a direção certa. Perceba que é uma ordem. Senão, gente, a gente vai dar uma volta enorme e vai parar no mesmo lugar. Entendeu? Compreende? Eu tô falando para você por experiência, não só de vida, mas pelas pessoas que tem comigo, que eu estudo aqui, que a gente trata aqui. São ações, decisões, escolhas assertivas que nós precisamos tomar na vida para viver de fato, esse alinhamento, porque isso vai trazer para nós o quê? Aquilo que eu sempre digo para os meus alunos, Deus abre a porta, mas a competência estabelece a porta aberta. Nós precisamos viver esse alinhamento. Então, para esse primeiro dia, Deus está nos chamando a acrescentar a nossa fé, a estimular a nossa fé, a confiar e desenvolver essa confiança, crescer, se tornar mais forte do que a dor, se tornar maior do que nossos gigantes, sobressairmos as circunstâncias. Não é o que nos sobrevém, é o que nos sustenta.
Jesus contou uma metáfora, né? Falando acerca da casa na rocha e a casa na areia. As duas sofreram vento, tempestade, as duas enfrentaram isso. As duas passaram por cheias, né? Tudo veio contra as duas casas, casa edificada na rocha, casa edificada na areia. Mas qual é a diferença? O que sustenta? A sustentabilidade. E nós precisamos estudar, trabalhar, buscar essa visão clara, essa visão alinhada, para que possamos viver essa nova roupagem, porque tem uma nova túnica, tem um novo manto. É tempo de nós vivermos uma nova estação na nossa vida. Mas nós precisamos estar prontos para isso, preparados para isso. Amém? Glória a Deus! Assim que eu luto minhas guerras, com uma fé poderosa. Assim que eu luto as minhas guerras, confiando, estudando, buscando, lendo, meditando, orando. Só parece que nós estamos cercados. Mas nessa manhã, o meu desejo é que Deus abra os nossos olhos, como a oração de Eliseu. Abre os olhos do moço, Senhor, para que ele veja. E os olhos do moço abriu, e ele viu carros de fogo, cavaleiros de fogo. Que seus olhos abram essa manhã, para que você possa ver quem é que está contigo, quem é que te garante, quem é que está sobre a tua vida, quem é que te chamou, te alistou, quem te escolheu e quem é que está permitindo você passar por tudo isso para te dar músculos proativos, visão ampla, uma fé poderosa, para que nós venhamos vencer todos os nossos medos e ativar pessoas, que pessoas venham conhecer o Deus que nós servimos e venham para debaixo dessa atmosfera espiritual, porque é poderosa demais. Coisa boa é andar com Deus. Lutas vêm, adversidades, somos frustrados, decepcionados, muitas vezes nos sobrevêm circunstâncias que muita gente olha e diz, dessa ela não passa, depois dessa, nunca mais ela se levanta, nunca mais ele se levanta. E aí, como uma fênix, você se levanta do pó e da cinza, mais forte do que antes. Porque o Deus que nós adoramos, ele é especialista em fazer as coisas e tornar as coisas melhor do que elas foram antes. Aleluia! Glória a Deus! Amém, gente! Oh, aleluia! Glória a Deus! Deus seja louvado pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. É o primeiro dia, a semana da jornada para o progresso. Deus abençoe você poderosamente. E que a bênção do Senhor esteja sobre você. Seja ativado agora pelas maravilhas do Senhor, pelas promessas que Deus te fez. Não esqueça, você pode estar sendo perseguido, você pode estar passando por circunstâncias desesperadoras e adversas. Mas você é escolhido, você é eleito, você está debaixo de uma palavra de Deus. Quem te prometeu foi o Todo-Poderoso e Ele cumpre promessa. Um beijo no seu coração, um ótimo dia para você e hoje às 20 horas eu espero você aqui. Deus abençoe, gente. I love you. Glória a Deus.